Mais ou menos nesse caminho, né? Você é pré-candidato ao governo de Santa Catarina. Isso. Como pré-candidato, qual que é a sua proposta? O que você pensa como pré-candidato ao governo de Santa Catarina? A gente tem algumas questões em Santa Catarina que são imprescindíveis e urgentes. Tá? Primeira questão, então, são duas coisas que estão atreladas. A questão migratória, está vindo muito bandido mesmo, se instalar em Santa Catarina, porque perceberam que aqui é um estado próspero, o pessoal que tem grana vem para cá para se aposentar, a bandidagem vem atrás. Uhum. Natural. Então, a gente tem um problema migratório, que precisa ser tocado nesse assunto, tem que ser debatido e tem que ter algumas questões, desde das mais brandas e constitucionalmente legais até as mais emergenciais e que podem ser chamadas até de inconstitucionais, mas às vezes tem que ter peito para fazer algumas coisas. E está atrelada à questão de segurança pública. Né? Aqui o problema da segurança pública, a polícia aqui é muito valorosa, nossa polícia trabalha muito bem treinada. A Polícia Militar de Santa Catarina é referência no Brasil. É referência. Pode ter certeza, eu falo isso tranquilamente. Isso é um motivo de orgulho, assim, para o povo catarinense. Todo catarinense deveria ter orgulho da sua polícia. Mas tem alguns problemas estruturais que, infelizmente, ainda não foram superados. Né? Por exemplo, aqui, se o policial ele começa a matar muito vagabundo, o governador, com receio da opinião pública, dessas ONGs, dessas porcarias aí de direitos humanos, ele encosta esse cara. Ele pega esse cara, manda lá para um curso de instrutor, fica aí uns 2 anos desaparecido, aí sumido, manda um cara para uma delegacia, um batalhão aí que tenha menos ocorrência. Eu passei por isso algumas vezes em São Paulo. Então, comigo vai ser completamente diferente. Esses caras vão ser valorizados, esses caras vão estar onde precisa estar. Outra questão, para mim é inadmissível que o policial, executando o seu trabalho, se ele mata um bandido, ele tenha que pagar o seu próprio advogado. Isso para mim é um absurdo. Né? Então, uma das propostas que eu tenho aqui é colocar a PGE para defender o policial. Outra coisa, a questão de saúde mental dos policiais. A gente sabe que não é noticiado, mas a gente sabe que o índice de policial atentando contra a própria vida, se matando, é muito grande. É um trabalho estressante, você sabe muito bem. E eles não encontram um amparo adequado, então isso tem que ser também endereçado. Outra questão é o plano de carreira. O plano de carreira dos oficiais em Santa Catarina é muito bom. O pessoal se aposenta bem, com uma grana decente. Dos praças, não. Tem praça aqui que fica 30 anos, na linha de frente, metendo a cara, e o cara vai se aposentar como cabo. Uhum. E aí, na hora de discutir o plano de carreira do praça, quem discute são os oficiais. Errado isso, tem a Associação dos Praças para discutir isso. Então, tem algumas questões que precisam ser tratadas aqui de segurança pública, né? Além, lógico, de trabalhar com inteligência, integrando mais Polícia Civil, Polícia Militar, as guardas municipais. Aqui a gente tem bastante guarda municipal em diversos municípios, fazendo uma central única. Muita coisa que dá para ser otimizada que parece que foram deixando, sabe? Alguns benefícios que foram retirados e que o atual governador prometeu retornar com esses benefícios, não retornou, tanto para policiais como para bombeiros, para o pessoal também da saúde. Então segurança pública é muito fácil tu bater em segurança pública e todo mundo bate. Mas aqui tem algumas, já fiz um raio-x do que precisa ser melhorado e tem muita coisa para melhorar e a gente precisa trabalhar não só ostensivamente, mas preventivamente para que isso aqui não chegue numa situação igual do Rio de Janeiro, igual de São Paulo, que a gente vê que hoje, apesar do esforço da polícia, porque tem muito policial correto sim nesses lugares, embora os que não são corretos acabem maculando a imagem de toda a corporação, sim. Mas não dá conta mais. A polícia não dá conta mais. Para cada policial que entra via concurso, tem uns 50 que são ali, se alistam na boca de fumo ali. Então
matematicamente muito difícil de combater esse pessoal. Então a gente ainda estamos começando agora que já o problema de ter territórios ocupados. A gente não tinha ocupação territorial em Santa Catarina. Ah, facção tal dominou tal morro, igual tem no Rio, igual tem em São Paulo. Já estamos começando. Florianópolis já tem alguns morros que são ocupados, e aí aquele estado paralelo. Ali o Estado Brasil não manda ali. Ali é estado paralelo. Então a gente tem esse problema. Temos um problema grave em Santa Catarina, que é de infraestrutura. Santa Catarina é um estado muito pujante no agro, né? E a gente tem diversos portos. No entanto, essa comunicação do oeste, que é onde está o nosso agro é mais forte, do oeste, ali do Planalto Central, com os portos, ela é calamitosa. Nossas estradas são... Você vai pegar agora, dependendo do dia, para você ir de Joinville para Florianópolis, você demora 6 horas. Com um absurdo. Então, essas questões têm que ser sanadas, até porque de, sei lá, um ano para cá foram 600 mil pessoas que vieram para Santa Catarina. A gente está falando de um estado que tem aí cerca de 8 milhões de habitantes. Um incremento de 600 mil pessoas em um ano é muita coisa. Está vindo muita gente do Brasil todo para cá. Isso aí aumenta a pressão em cima dos serviços públicos, aumenta a pressão em cima das estradas, de tudo. Então você tem que adequar o estado para crescer no ritmo que está crescendo. Opa! Se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, ajude a Tesoura Nacional nessa missão. Então, são essas questões. Algumas nem são tão populares assim, mas o governador ele não nasceu para ser líder de banda pop. Ele não tem que ser popular, ele tem que resolver o que tem que ser resolvido, né? Eu penso assim, então vou fazer o que tiver que ser feito. Ok. Tá, ainda em cima de escolha, de opção, né? Eu queria voltar um pouquinho ao assunto de arrependimento, né? Você falou da eu tava vendo que de uma situação em que você num vídeo que você falou sobre a sua vida, que você, de alguns arrependimentos, você citou uma história que você estava com... Você é botafoguense, não é isso? Uhum. É botafoguense, era da torcida do Botafogo, e eu acabei rindo muito dessa história, né? Que vocês quebraram a torcida do Bangu, que tava a bandinha do Bangu, que voou trompete, voou baqueta, voou tambor para tudo que é lado. Mas ao mesmo tempo, era uma resposta que eu esperava de você, né? Interessante que você vence. Eu acho que, pelo menos é a minha impressão, né, de quem assistiu o programa. Você é um cara que se deu bem, venceu bem. Aliás, venceu muito na vida por conta das brigas. Eu tô enganado não. Ou não? Não, tá certíssimo. É mais até do que as brigas. É minha personalidade beligerante. Eu gosto de confronto, eu gosto de... E dificilmente você vai gostar de confronto sem gostar de desafio, né? Então, essa minha atitude que eu tenho de gostar de confronto e... hoje, qual que é o meu confronto? Hoje eu não... ficaria ridículo eu sendo quem eu sou hoje, sendo um mestre de uma equipe de diversas atletas profissionais, sendo pai de 2 crianças, se eu ficasse por aí brigando na rua. Isso é patético. Então, o meu confronto hoje é confrontar político vagabundo, ingressar na política para bater de frente com tudo que eu acho errado. Meu confronto hoje é confronto de ideias, em debate. Então, esses são os meus confrontos de hoje. Eu estou sempre... E o meu confronto comigo mesmo diariamente, que é a parte do meu treinamento, que é um treino pesado, que é justamente para me desafiar. Então, eu estou me desafiando desde sempre, o tempo todo. Então, eu gosto de desafio e eu acredito muito a isso. Isso aí, logicamente, eu trabalhei na parte da luta, né? E eu acredito muito a isso, as vitórias que eu tive na vida de forma geral, se a gente pode chamar de sucesso, justamente por essa minha atitude. Cara, se tem um desafio, eu não corro do desafio, pelo contrário, me dá um tesão absurdo e solucionar.
Minha esposa já sabe, quando acontece alguma coisa na nossa vida assim, que não vai conforme a gente pensava e que parece que vai ser algum momento de dificuldade, é quando eu tenho as melhores ideias. Eu fico extremamente inventivo, criativo, eficiente mediante pressão. Eu funciono muito bem mediante pressão. Legal. E aí, uma coisa que eu achei interessante, né, que você falou também, que faz a gente refletir bastante, na época, na nossa época, né, old school, né, a briga era algo muito honesto, né? Era honrado. Era honrado, né? Era um negócio muito honesto. Hoje a briga ela é totalmente diferente, né? A briga covarde, hoje é né? covarde, né? É covarde. E eu vi no seu vídeo lá, eu achei muito legal, me fez lembrar até daquele filme lá, o Clube da Luta, né? Acho que era um espaço de skate lá, não era isso? Arena da Vergonha. Arena da Vergonha. Sensacional. Vocês se reuniam para fazer a briga de homem para homem. Olho no olho, e não tinha faca, não tinha canivete, não tinha porrete, não tinha nada. Acabava ali. Se alguém puxasse alguma coisa de canivete... Tiveram algumas brigas que o pessoal puxou canivete, não sei o quê. E os caras ficaram com fama de covarde, de frouxo, entendeu? Então, a questão era a seguinte, era um monte de moleque novo, todo mundo testosterona 1000, uma necessidade de autoafirmação absurda, falta de outras ferramentas para solucionar problemas, né? Então, como é que você solucionava naquela época? Saindo na mão. O cara falou mal de você, falou mal de todo mundo reativo, né? Molecadinha, falou mal de então vamos sair na mão, vamos. Só que, como você falou, era uma questão de para ver quem era o brabo. Então, para ser brabo, tu não poderia fazer uso de artifícios covardes. Então, tu ia ali, tu saía na mão, apanhava ou batia, acabou, aperta a mão, já era. Nenhum amigo se metia. Faziam pelo contrário, os amigos se reuniam para fazer a roda, para ninguém encostar em ninguém. Entendeu? Então, era uma outra realidade que hoje você conta para essa molecada, parece que você está contando algo de um filme. Eles não conseguem nem mensurar como assim, tu ia lá, você e o cara entrava no negócio, saía na mão, ninguém se metia, não. Ninguém fazia nada, puxava uma pedra, um pau, uma arma, não. E depois acabou. Como assim acabou? Acabou. E de repente a gente fosse brigar de novo, várias vezes. Mas cada momento ele encerrava ali. Não tinha esse negócio, não tinha que ficar olhando por cima do ombro, os caras vão me matar, não tinha isso aí. Ninguém te pegava por trás, na covardia, né? Era uma coisa diferente, assim. Se o cara quisesse brigar contigo, ele ia chegar lá, olha só, vim aqui brigar contigo. Vamos brigar? Vamos. Então tá, então abre a roda aí, pá. Era diferente, tinha meio que um código de conduta. Conduta, sim, não, mas não deixa de ser... Tinha hombridade. Não deixa de ser um código de ética. Assim como a gente vê antigamente, quando a gente escuta, né, ou vê representado no cinema, os duelos de tiro, né? O cara, um ia matar o outro, mas o cara não chegava e te dava um tiro, ele falava, vamos duelar, vamos, aí contava o espaço, não sei o quê, e pá, eu puxava pra ver quem... Mais ou menos, era esse espírito, né? No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso.